Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. As TVs por assinatura no Brasil continuam recebendo muitas reclamações. Tantas que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, resolveu tomar providências. Ela está exigindo das operadoras a prestação de serviços com melhor qualidade. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar sobre esse problema que afeta hoje milhões de assinantes de TV em todo o país. Para isso, nós convidamos Veridiana Alimonte, que é advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e David Passada, do Proteste, advogado do Proteste, a Associação de Defesa dos Consumidores. Eu quero agradecer ao David, à Veridiana, por terem aceito o convite e para ajudarem aqui o telespectador, que às vezes sofre com esse tipo de problema, a, de alguma maneira, enfrentá-lo através desses órgãos que vocês estão aqui representando no nosso programa. Mas antes de começar a conversa, vamos ver uma reportagem produzida pelo Repórter Brasil, o telejornal da TV Brasil, sobre o assunto de hoje. Vamos ver. São mais de 15 milhões de casas com TV por assinatura em todo o país. O serviço cresceu 30% em um ano, mas não faltam clientes insatisfeitos. Eu já tentei cancelar umas 10 vezes, mas eles não cancelam. Eles ficam enrolando e fica naquele empurra e nada acontece. Contratei o serviço e eles não foram instalar. Ontem eu faltei serviço, eles não apareceram. Instalaram, né? Depois passou uma semana mais ou menos, no máximo, não tinha sinal, não consegui utilizar de jeito nenhum. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o número de reclamações no setor de TV por assinatura praticamente dobrou em um ano. Em 2011, eram aproximadamente 6.600 ocorrências por mês. Agora, chega a 13 mil. Na lista de reclamações, as mais recorrentes são erros na cobrança das faturas, dificuldade de cancelar contratos e problemas com o aparelho ou com a qualidade do sinal. Para tentar resolver a situação, a Anatel convocou 5 empresas e cobrou uma solução. Participaram da reunião técnicos da agência e representantes da GVT, Embratel, NET, Oi e Sky. Todas as companhias receberam um balanço das principais reclamações e se comprometeram a apresentar um plano dentro de 30 dias para sanar os problemas. A gente está chamando aqui para que cada uma veja qual é o seu problema, onde é que ela está pecando e qual é a solução que ela apresenta para o poder público para que ela possa recuperar esse indicador no qual ela está falhando. Bom, e se passarem aí os 30 dias e essas exigências, essas solicitações da Anatel, que nessa fase ainda é uma fase de solicitações, não forem atendidas, qual é o passo seguinte? A Anatel tem um poder punitivo sobre as operadoras? A Anatel, enquanto agência reguladora, ela não só regulamenta os serviços, mas como tem o dever de fiscalizar e punir quando as empresas não cumprem o que foi combinado ou o que está na legislação. Então, nesse caso, a Anatel tem inclusive o poder de fazer o que fez recentemente com a venda de chips de planos de telefonia móvel. Ela pode, inclusive, suspender a venda das empresas se as empresas não apresentarem esses planos, como pode multar ou tomar outras medidas. No caso das TVs por assinatura, quer dizer, se essas reclamações em número tão volumoso persistirem e não houver uma resposta positiva, pode ser suspensa a venda de novos pacotes, como aconteceu com a telefonia, é isso? Nessa reunião, um grande intuito da Anatel era pedir para as empresas um plano de investimentos e um plano de como lidar com essas reclamações. Então, a primeira grande obrigação é apresentar esse plano no prazo dado. E depois cumprir esse plano. Então, sem dúvida, se as empresas não fizerem não se comprometerem e não realizarem o que é solicitado pela Anatel, ela tem esse poder. David, como você está vendo esse processo a partir do Proteste? Também cresceram nas entidades que vocês representam, no caso do Proteste, o número de reclamações é proporcional ao crescimento das reclamações para a Anatel, que chegam à Anatel? Exatamente, é proporcional. Nós também tomamos ciências dessas reclamações e elas são muito parecidas às que foram apresentadas na reportagem, que é
valor cobrado superior ao estabelecido contratualmente e ao ofertado inicialmente, dificuldade para cancelamento desse plano que foi contratado. Tem uma moça aí que diz que está cancelando, a não sei, pedindo cancelamento há não sei quanto tempo. Má prestação de serviço, a qualidade ruim. Um caso que é recorrente também, não em tão grande número como os outros, mas é cancelamento de canais sem que se ofereça ao associado, ao cliente, a reposição desse canal, como determina... Isso é muito comum, eu gostaria até de ressaltar, né? Você tem um pacote, está acostumado a ter naquele pacote determinados canais e de um dia para o outro canal some. Isso acontece? Isso acontece. É a alteração unilateral do contrato. Isso é abusivo, de acordo com o artigo 51 e o artigo 39 do CDC. O consumidor tem que... A Anatel não impede que a empresa altere o contrato sem que o consumidor concorde ou não com a alteração, mas ele tem que ser avisado num prazo e ele pode optar por outro plano ou até cancelar o serviço se ele não concordar com a alteração. E mesmo se ele tiver fidelizado, se ele quiser rescindir o contrato porque houve uma alteração com a qual ele não concorda, ele não pagaria a multa. Mas é interessante fazer um comentário com relação ao cancelamento, né, do serviço, essa dificuldade. Isso é algo comum em serviços de telecomunicações em geral, né? As empresas gostam muito dos seus clientes, elas não conseguem abandonar. Não conseguem se livrar dele. Então, é importante deixar claro que o decreto que regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor diz que o pedido de cancelamento tem que ser processado imediatamente. A regulação da Anatel diz que a empresa tem até 24 horas para fazer isso. O que a gente pode contestar em relação ao regulamento do serviço de atendimento ao consumidor. Mas, mesmo assim, depois de 24 horas não tem desculpa. Então, o consumidor, se ela já tentou 10 vezes resolver esse problema na empresa e não conseguiu, está na hora de ela ir à Anatel, ao PROCON ou a outras entidades de defesa do consumidor. Inclusive, só para pontuar, todos os valores cobrados após esse pedido de cancelamento, eles são indevidos e o consumidor não deve pagar. Se pagar, ele tem que ter a restituição. Em dobro, com juros e correção monetária. Outra reclamação que apareceu aqui na nossa reportagem inicial é a qualidade do sinal. Agora, esse é um problema tecnológico às vezes complicado, porque muitas vezes, dependendo do modo de transmissão, o local para o qual o sinal foi vendido, ou seja, a casa do receptor, não está situada numa área de fácil recepção. Como é que isso ocorre também, esse problema? Exato. Tem que ter uma análise prévia da operadora antes de oferecer esse sinal para o consumidor. Porque ela é responsável por aquilo que... a oferta vincula a empresa. Então, o sinal tem que estar bom, né? Tem que estar bom. A operadora ela tem condições de saber onde ela consegue prestar o serviço e onde ela não consegue. Então, ela não pode vender o serviço em uma área em que ela não tem condições de prestar de forma adequada. E ocorre esse problema? Isso ocorre. E, diante disso, o consumidor tem total direito de rescindir esse contrato, ter os valores pagos ressarcidos. Se tiver fidelidade, não é questão de pagar uma multa por conta disso. Mas tem também o caso de ser uma área em que há cobertura, o serviço é prestado corretamente, mas tem interrupção. Né? E no caso de interrupção, a regulação, além do Código de Defesa do Consumidor, genericamente, prevê a possibilidade do consumidor ter o abatimento total, ter o abatimento no preço, ter o abatimento no preço daquele período que houve interrupção, ou ser ressarcido, enfim, a própria regulação da Anatel traz normas nesse sentido. Então, o consumidor tem o direito ao abatimento no preço, só que no preço da assinatura, proporcional ao tempo que ele ficou sem o serviço. Só que tem um período mínimo. Então, no caso de interrupção por má prestação do serviço mesmo, só a partir de 30 minutos no mês. Se ficou interrompido no mês 10 minutos, ele não terá o direito pela regulação da Anatel. Isso vale para a telefonia toda, né? Também? Isso, para telecomunicações em geral. E na conta dele tem que vir a informação de quando teve a interrupção, qual foi o período, que canais ficaram fora do ar, para que ele possa verificar se aquele abatimento que foi concedido está correto e, inclusive, contestar se ele considerar que não está. Aliás, você tocou num outro assunto que também é uma queixa recorrente, que é a questão dos erros nas cobranças. Aparece muito no protesto isso também? Aparece muito. Tanto quando da contratação, que aí fica bem claro e evidenciado o descumprimento de oferta, você oferece um pacote por um preço X e na hora que o consumidor recebe a fatura está cobrando um valor superior,
como o descumprimento contratual. Após algum tempo de contrato, o valor aumenta sem explicação. Essas são as duas queixas mais comuns com referência à cobrança devida. E também acontece algumas vezes cobrança relacionada a um serviço que não foi pedido pelo consumidor. Ou o fornecimento de algum canal a mais, de algum pacote que ele não contratou, ou até mesmo um serviço que não tem nenhum tipo de relação com o fornecimento de TV por assinatura. Eles vinculam uma outra... Exato, um outro seguro da própria operadora e passa a cobrar na... Diga, Fadinha. Não, só queria comentar que isso é uma constante em serviços de telecomunicações. E uma parte também do problema, além dessas hipóteses que ele colocou, e que também tem relação com serviços de telecomunicações em geral, é a contratação ter sido fruto de uma oferta que não ficou claro quais eram todas as condições do plano e mesmo um momento de contratação em que não foi informado para o consumidor todas as condições do plano. Então, é comum, por exemplo, que o preço promocional tenha um destaque muito maior que o preço depois que a promoção acaba. Né? Então, por vezes, a cobrança indevida, ou reclamação da cobrança indevida também é fruto de uma oferta mal informada, mal explicada para o consumidor. E mal explicada, muitas vezes, não sem querer pela empresa. Né? Então, é importante dizer que, pelo Código de Defesa do Consumidor, toda comunicação, toda informação, toda publicidade feita ao consumidor, ela vale e ela tem que ser cumprida mesmo que isso não esteja no contrato. Então, se houver uma peça publicitária em que... Você viu um anúncio no jornal... Exato. Aquilo é um documento. Aquilo é um documento que vincula a empresa. Tem que fazer o que está anunciado. E se tiver um asterisco ali que tem uma letra super pequenininha lá embaixo dizendo que depois de 3 meses o preço é outro, e isso induziu o consumidor a erro, que em geral induz, isso é publicidade enganosa. Então, é importante que a empresa anuncie as suas ofertas de forma correta e o consumidor, infelizmente, tem que correr atrás também na hora que for contratar um serviço para prestar atenção em tudo. Está bem atento. Ler o contrato bem. Coisa. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu queria, antes de fazer o intervalo, ressaltar que a produção do VerTV convidou para participar do programa a Associação Brasileira de TV por Assinatura, que é a entidade que reúne todas essas operadoras que estão sendo aqui criticadas, né, por algumas delas, por esse tipo de prestação de serviço. Infelizmente, eles não puderam participar do programa, não enviaram representante e, por isso, nós não temos esta participação daqueles que poderiam dar maiores explicações a respeito talvez, das dificuldades que eles encontrem para atender melhor os seus consumidores. Mas nós voltamos já.